Discussão do país. 40. Inovando na conexão e transformando comunidades com inteligência artificial. Esse é o tema do nosso próximo papo, que vai falar sobre... Nós mergulharemos em uma jornada pelo mundo das comunidades digitais e descobriremos como a inteligência artificial revoluciona a forma como nos conectamos e interagimos. Para conversar com a gente, gostaria de convidar ao palco Karina Martins. Uma salva de palmas. Seja muito bem-vinda, Karina Martins. Bom dia, Campus Party! Bom dia, como que vocês estão aí? Estão animados aí para esse nosso dia? Acho que faltou meu passador, né? Bom, vamos lá. Primeiro, queria conhecer aqui essa plateia. Quem aí faz parte de alguma comunidade relacionada à tecnologia ou não? Levanta a mão. Todo mundo faz parte de alguma comunidade, né? Quando a gente fala em comunidade, vai muito além das comunidades digitais. A gente tem as digitais, que é o que a gente está mais acostumado, seja em grupos aí de Telegram, WhatsApp, Facebook, ou outras plataformas, mas também a gente tem as comunidades tradicionais, né? Os grupos que a gente frequenta, seja grupos de trabalho, grupos de lazer, de hobby. E a ideia hoje é a gente falar como que a gente pode inovar nessa conexão com essas comunidades, ok? Vamos lá, quem eu sou? Sou a Karina, eu falo que eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que apesar de eu ser formada em propaganda e marketing, ter feito relações públicas e tudo, eu sou uma pessoa que também gosto de outros desafios. Tenho um blog de turismo na minha cidade, uma cidadezinha pequena, de 65 mil habitantes, que é Peruíbe, e lá a gente tem um blog, eu tenho um blog em parceria com meu pai, que com mais de 70 anos ele virou um social media, engaja a comunidade junto comigo. Sou professora universitária de empreendedorismo, marketing digital, design thinking, na graduação no MBA. E aí eu gosto de desafios, né? Então, Campus Party, gente, eu já estive nesse palco aqui várias vezes, mas não nesse, no palco Master, apresentando a Campus Party. Ano passado eu estava aqui com a MMC, ano retrasado também, em estúdio, no meio da pandemia, transmitindo para 6 países da América Latina como MC. Então, a Campus também é minha casa. Faz 9 anos que eu não perco uma Campus Party e eu já fiz de tudo que vocês imaginam. Eu já tive stand na área Startup Makers, já dei palestra, já apresentei, já fiz de tudo. E, como eu gosto de desafio, até para o Masterchef eu fui. Masterchef da Band eu também fui, porque eu gosto de cozinhar, eu gosto de desafio. Já ganhei alguns hackathons da Fiesp, da Philips, e desafio comigo mesma. Oi, Ana! Desafio comigo mesma. E aí, aqui, olha, que comunidades que eu me conecto. Fiquei por 9 anos como manager do GBG São Paulo, que é o Google Business Group, que são comunidades que existiam ao redor do mundo todo, com o selo Google, onde a gente organizava eventos com foco em empreendedorismo tecnológico. Então, o que eu mais fazia era o engajamento de comunidade online pelo nosso Meetup e também presencialmente nos eventos que a gente fazia, tanto na sede do Google quanto em outros locais, ok? E aqui tem até uma fotinho também ali, ó, da Globo. Também fiz por 3 anos ações com foco na comunidade de startups. Então, eu organizava encontros de speed dating também para a Globo Educação. E ali uma foto aqui, ó, no palco da Campus Party. Essa foto é do ano passado, acho que é do ano passado. Apresentando aqui a Campus Party, que também é esse engajamento da comunidade, porque retrasado, isso aí, ó, essa foto do retrasado, do passado eu não coloquei. Ana sabe. E porque a Campus Party é o quê? Uma grande comunidade, não é? Quem aqui está na primeira Campus Party? Nossa, quanta gente! Quem aqui já veio mais de uma? É assim, quem vem, ó, vocês estão mordidos aí pelo bichinho da Campus Party. Quem está na primeira vez vai querer voltar sempre. E queria trazer para vocês um case sobre comunidade que eu tenho, que é o case lá de Peruíbe. Do que eu tenho lá, da comunidade que eu criei em torno de uma cidade. Peruíbe é uma cidade pequenininha, de 65 mil habitantes, mas lá a gente tem mais de 180 mil seguidores nas mídias sociais falando sobre a cidade.
e canais assim com desenvolvimento muito forte. A comunidade é muito próxima. Como que eu trabalho lá? O conteúdo colaborativo, todo mundo faz parte, todo mundo traz conteúdo para as mídias sociais. Então aqui o engajamento da comunidade é forte, mas depois eu vou mostrar resultados. A ideia é a gente falar o que são essas comunidades 2.0, né? Essas comunidades, a gente estava muito acostumado antes com o conceito de comunidade, só de a gente se reunir, fazer um encontro aqui, um ali, de não ter tanto esses canais digitais para engajamento. E aí, com a pandemia, esse processo acelerou muito, muito mesmo, que a gente se viu ali meio que obrigado a também engajar esses grupos no online, né? Não bastava só você disparar uma news, fazer alguma ação de vez em quando. Você precisava trazer para perto esse público. E aí, o que são essas pessoas? São pessoas que se reúnem ali em torno de um interesse. A gente pode ter comunidade de absolutamente tudo. A gente pode ter comunidade de pessoas que querem falar sobre um game específico, sobre uma linha de programação específica, até sobre uma cidade. E aí, alguém aqui já usou o ChatGPT? Muita gente, né? Eu vou confessar uma coisa, gente. Eu sou viciada nesse daí, no ChatGPT. Eu até brinco, eu falo, gente, esse é meu estagiário. Fala, deixa eu pedir para o menino fazer esse negócio aqui. Quem é o menino? O ChatGPT, né? Porque eu faço absolutamente tudo nele. Por quê? Ele consegue auxiliar a gente nessa parte não apenas de desenvolvimento de conteúdos, mas de estratégias também. E hoje a gente vai ver como que a gente pode utilizar essa tecnologia para fomentar comunidades nessa nova era do 2.0. Primeira coisa, quando a gente vai criar uma comunidade, nós precisamos pensar qual que é o propósito dela, certo? O propósito da comunidade da Campus Party é o quê? Falar sobre inovação, sobre futuro, sobre tecnologia, não é isso? O propósito, por exemplo, da minha comunidade em Peruíbe, o nome é Soul Peruíbe, esse soul em inglês que significa alma. O propósito é mostrar a alma de Peruíbe, o lado bom da cidade. Então, quando você vai criar o conceito de comunidade, você precisa pensar qual que é o propósito maior. Não adianta você falar, eu vou criar aleatoriamente para falar sobre história dos games, que nem eu estou vendo ali, ó. Mas o propósito é realmente falar só sobre a história, tem algum diferencial, qual que é a tua cerejinha do bolo ali, ok? Personalizar interações. Tanto para você criar o propósito da sua comunidade, quanto para você personalizar essas interações, você pode usar a ferramenta do ChatGPT. Por exemplo, você pode abrir a janela do ChatGPT e digitar lá, crie um conceito, propósito de uma comunidade que seja para a história dos videogames, considerando que o público são jovens de, sei lá, 17 a 35 anos, vamos aí com os jovens, 17 a 35, que têm interesse em games e que querem saber sobre games antigos também, que não eram da sua época, buscando alguns diferenciais de mercado. Pronto, ele vai criar ali para você um propósito, certo? Com base naquilo, cabe a você analisar o que ele te trouxe, se faz sentido realmente para o seu público ou não. E aí você começa a personalizar interações. O que você pode fazer com essa ferramenta? Você não pode simplesmente pegar, utilizar essa ferramenta para colocar lá, crie uma estratégia de engajamento. Ele já pode te dar ideias do que você pode fazer. E aí você vai analisando, gente, sempre é importante dizer que a ferramenta, a tecnologia, sozinha, ela não é o que vai fazer a diferença. É quem está do outro lado, que vai personalizar, que vai trazer dados, que vai trazer insights, é que vai fazer a diferença. Por quê? Porque pensa só, quem mais conhece a comunidade que você quer atuar, quer engajar, do que você, não é? Porque a máquina ela não está sabendo, a máquina ela está pesquisando coisas ali na internet. Ela não tem aquela conversa, o olho no olho e tudo. E essa conversa que você tem que trazer essa essência para dentro, para criar as estratégias, ok? E aí, conteúdo engajador. Na hora de criar conteúdo, é importante o quê? Gente, não ter preguiça, né? Primeiro passo. Você tem que criar conteúdos que façam sentido para a sua comunidade. Às vezes você fala, mas esse conteúdo aqui, eu não gostei, eu queria um conteúdo numa linha diferente, porque eu particularmente gosto mais disso.
não é o que você gosta, é o que o seu público gosta. Eu vou dar um exemplo básico. Tive por 9 anos uma agência de marketing. E eu atendia clientes nível Brasil todo, artistas, bandas, só clientes famosos, tem de shoppings e tudo. E aí que tá, na minha agência, para os meus clientes, os conteúdos eram super profissionais, com artes, com design, tudo editado. Só que no meu blog, às vezes que eu tentei postar um conteúdo mega editado, não engajou. Porque o meu público não queria isso, o meu público queria a proximidade, queria aquele negócio raiz mesmo, sabe? Queria aqueles vídeos que às vezes eu gravo lá, oi gente, olha, esse é o lugar, essa cachoeira tal, como chega aqui é assim. O pessoal queria aquela coisa mais raiz. Porque o pessoal se conectava muito mais. Eles achavam que quando tinha um conteúdo muito produzido, tinha um distanciamento. Como que é uma coisa louca isso, né? Como que a gente precisa sentir o nosso público? Com todos os meus clientes eu fazia tudo editado, bonitinho, assim, alto padrão. No blog, não. Quanto mais caseiro a gente faz, mais engaja o público. Então, tem muito disso também. De você, às vezes, se tirar do seu lugar ali de, mas eu entendo disso, eu gosto disso, para falar, não, peraí, o que o meu público gosta, né? Porque não é o que você gosta, às vezes você fala, nossa, esse post aqui tá meio, não tá tão bonito profissionalmente, mas você fala, caramba, foi o que mais engajou. Porque o pessoal mais viu verdade ali, viu um negócio raiz. Então, você tem que entender como é o perfil do seu público, ok? Eventos especiais. O que você pode fazer para engajar a sua comunidade? Digamos que você tem uma comunidade de tecnologia. Você pode trabalhar com meetups online, meetups presenciais, ou trabalhar com conceitos híbridos, né? Mas, ao mesmo tempo, você não pode se esquecer que a sua comunidade, você precisa entender qual é a essência dela. Tem comunidades que o público prefere estar só no online. Você pega a comunidade de gamers. Gente, o pessoal quer estar no online, eles querem conversar no online. Agora, se você pega uma comunidade para falar de marketing digital, um público de marketing digital, é o pessoal que gosta de conversar, quer cara a cara, quer fazer networking, quer no final do dia fazer um happy hour e tomar uma cerveja, não é? Então, a gente precisa entender o que engaja o nosso público. Cocriação de projetos. O que a gente pode fazer em parceria com a nossa comunidade? Que tal você pensar, olha, na minha comunidade, por exemplo, eu tenho alguém, minha comunidade de história dos games, eu tenho alguém que é muito bom em dar palestras e que fala muito bem sobre games. Por que não trazer essa pessoa para frente da minha comunidade para falar, vem cá, organiza um workshop para a gente, para a comunidade toda, vamos fazer uma ação diferente? O que você pode trazer de projeto? Vamos fazer uma maratona aí de desenvolvimento de games? O que você acha que engaja? Então, trazer o público para o centro é fundamental. E ChatGPT como mentor. Quando você tiver meio aqueles momentos assim, você fala, nossa, estou precisando de uma inspiração. Ou, quero que a minha comunidade saiba mais sobre um tema específico. História dos games, como que eu faço? Você vai lá e usa o ChatGPT como teu mentor. Porque ele tem, como o próprio nome diz, inteligência artificial, ele tem a inteligência dele, que ele vai ter dados ali para te trazer, que muitas vezes, informações que você não vai nem pensar, você vai falar, nossa, ele está falando de história dos games? Gente, Dreamcast, nunca ouvi falar nesse bicho, nesse videogame antigo. Alguém já ouviu falar do Dreamcast? Os gamers aí sabem, né? E aí ele fala, nossa, mas ele me trouxe informações daquela época, que legal, eu posso trazer um conteúdo diferente. Então, usar ele como seu mentor, como alguém que vai te trazer informações. E webinars e workshops. O que você consegue fazer aí de acordo com o perfil do teu público? Tem público que você não vai fazer webinar nem workshop, você vai fazer live, certo? Tem público que live não funciona. Então, você precisa analisar o que funciona de acordo com o seu público, mas sempre buscando interações de formas diferentes. Você não pode ficar no mesmo padrão. Eu sempre vou fazer só workshops, nunca mais vou fazer nada de diferente. Ou só vou fazer ali uns meetups presenciais. Tem que inovar, tem que trazer coisas diferentes para engajar a sua comunidade. Grupos de interesse. Grupos de interesse, é muito importante você criar grupos de discussão, onde as pessoas consigam
trazer ali as informações também, onde elas possam alimentar a comunidade com dados, com informações. Quando o conteúdo ele é colaborativo, é feito no processo de cocriação a muitas mãos, você só tem a ganhar. Primeiro, porque quem trouxe o conteúdo para você vai querer engajar mais, certo? Querer engajar e ajudar a promover aquele conteúdo. Você vai ter um trabalho menor para desenvolver o conteúdo, né? Imagina só, às vezes alguém te trouxe ali já um conteúdo pronto que você consegue utilizar, você tem um trabalho menor com isso e também você engaja a comunidade, porque você traz o senso de pertencimento, de a pessoa olhar e falar, nossa, fui eu que trouxe aquele conteúdo. Isso é muito bom. Vocês já tiveram, por exemplo, alguma situação que vocês engajaram com alguma página, algum grupo, alguma coisa e compartilharam o conteúdo de vocês? Vocês já passaram por situações assim? E aí, quando você envia um conteúdo para algum grupo que você pertence, você vai falar, nossa, que legal, meu conteúdo saiu ali. Vou mandar para os meus amigos verem. Quem sabe os seus amigos se interessam em mandar alguma coisa também, interagir. Então, isso é muito legal. Quando você traz o conteúdo colaborativo, traz aquele senso de, olha, eu realmente pertenço a essa comunidade. Essa comunidade, para mim, é importante. E o que o ChatGPT ele te ajuda a fazer para você conseguir desenvolver e engajar a sua comunidade? O ChatGPT ele vai te auxiliar nesse processo aqui, ó, de respostas rápidas e personalizadas. Imagine que você consegue fazer, digamos, você coloca lá um tema específico. Vai, história dos games. E aí você coloca lá, crie uma lista de até 30 perguntas e respostas sobre história dos games com as maiores curiosidades e fatos que as pessoas podem perguntar. E aí ele vai gerar uma lista em segundos, sem você ter trabalho nenhum. Lógico, é importante sempre você checar, certo? Por quê? Ai, mas é tecnologia 100% confiável. Não. Não, tá? Pode te trazer informações ali incorretas e uma série de outras coisas, mas ele vai te dar um norte de tudo aquilo e aí você já vai ter ali prontinhas e você só vai checando, vendo se está ok, se faz sentido, certo? Outro dia eu fiz um teste que eu achei muito legal. Eu falei assim, era um teste específico, eu falei, olha, me gere um questionário de 100 questões a respeito deste tema. E aí ele me gerou 100 questões, eu falei, que incrível, era para fazer um quiz. Eu falei, nossa, eu tenho um quiz prontinho. Eu só fui lendo ali, ó, e vendo se tudo batia com a temática. Eu vou confessar para vocês, eu estou muito viciada no ChatGPT. Eu não consigo fazer mais nada, nada sem ele. Teve outro dia, eu estava usando ele para uma questão de trabalho, e aí ele saiu do ar. Eu entrei em desespero. Eu falei, nossa, eu estou em carreira solo hoje. Como assim, né? Estou em carreira solo. Falei, ok, tudo bem, vamos lá, vamos fazer como os maias, incas e astecas faziam, pesquisavam no Google, né? Mas ele assim, é viciante. E interações lúdicas e criativas. Você consegue também trazer interações ali com ele. Você pode pedir para ele, você consegue controlar o tipo de conteúdo que ele te traz. Dá para você calibrar. Você pode, por exemplo, falar para ele, olha, eu quero que você crie uma legenda de post em um tom mais caricato ou sarcástico a respeito da história dos games. Ele vai lá, ele vai te trazer aquele conteúdo. Aí se você fala, não, peraí, acho que ficou muito sarcástico. Vamos tentar dar uma calibrada aqui. Aí você pode colocar lá para ele que estilo que você quer. Por exemplo, você pode pegar e trazer... Ontem eu fiz isso, ontem eu falei assim, quer saber? Ia soltar um post de TBT de viagem e eu sempre faço minhas legendas, né? Aí eu falei, hoje eu não vou fazer. Eu peguei, abri o ChatGPT, eu falei, vou colocar sobre a viagem recente que eu fiz para Praga, na República Tcheca. Aí eu copiei e colei, eu falei, crie uma legenda para post no Instagram, seguindo os exemplos abaixo. Aí eu copiei e colei uma legenda de um post que eu tinha feito para Budapeste e outro num post que eu tinha feito em Madrid. E eu falei, siga esses exemplos e crie uma legenda falando sobre pontos turísticos e tudo. Pronto, fui lá, gerou. Falei, nossa, tá melhor do que eu escreveria essa legenda. Copiei, colei, soltei meu post de TBT no Instagram. Assim, ó, em segundos, sem o menor trabalho. E parecia que era eu que tinha escrito,
porque eu copiei outras 2 legendas minhas para ele entender a minha linha de raciocínio, como eu escrevo, como eu gosto. Então você pode calibrar. E cada vez que você cria um novo chat ali, que tem as janelinhas de chat, fica aquele histórico. Então ele tem aquela bagagem, aquela inteligência. Próxima vez que eu quiser uma legenda, eu já vou falar, seguindo os exemplos anteriores, cria uma legenda de TBT sobre a Grécia, e ele vai lá e ele vai criar. E se eu falar, nossa, está muito extenso, eu falo, resuma tudo isso em 2 parágrafos, e ele vai fazer. Gente, é incrível, ó, as possibilidades. E acesso a informações relevantes. Você consegue ter atualização de notícia, de evento, tudo com o ChatGPT. Ele vai vasculhar e vai te entregar todas essas informações. Além de facilitar discussões. Você pode pedir para ele criar tópicos de debate, de assuntos, para você discutir com a sua comunidade. Com isso, você ganha tempo, ganha agilidade. Estratégias, conteúdos, que às vezes você demoraria semanas para fazer, ele vai te fazer assim em questão de horas e dias. Você tem um planejamento completo, gente. E aí o que é importante? Você ter uma personalização amigável. Quando eu fui criar minha legenda ontem lá, o que eu fiz? Eu trouxe a minha linha de conteúdo, como eu, Karina, escrevo e falei, me traga algo similar. Você pode calibrar, você pode falar para ele, ó, quero um conteúdo estilo Cecília Meirelles, pronto. Você pode calibrar como você quiser. E feedback contínuo. Você consegue ter ali toda essa parte de perguntas e respostas já prontas para ir respondendo a sua comunidade de forma mais ágil, sem parar para pensar o que vai escrever cada uma delas, já ter padronizado mesmo. E a moderação humana é essencial, porque só ferramenta não adianta. Se você não souber calibrar, não souber trazer os principais inputs, vai ficar robotizado, vai ficar numa linguagem que não faz sentido para a sua comunidade e para você. E aí, o que a gente tem que pensar aqui, olha, quando a gente fala em futuro, realidade virtual e aumentada, como que a gente consegue trazer novas tecnologias para dentro da nossa comunidade? O que a gente consegue fazer de significativo? Tecnologias avançadas. Quando surgir alguma tecnologia diferente, assim como surgiu o ChatGPT, gente, vamos lá, vamos implementar isso na comunidade. Como que a gente aplica? Então é super importante a gente estar sempre atento ao que está rolando. E a revolução dessas comunidades 2.0 depende de cada um de nós. Depende da gente também correr atrás, entender o que está acontecendo no mercado, trazer essa experiência diferente para o nosso público e, lógico, o ChatGPT, como vocês viram, é uma ferramenta que pode muito turbinar as nossas ações, interações, com custo. Qual custo? 0, né? Porque tem a versão paga, que eu assinei essa semana, e eu olhei e falei, por que eu assinei? Porque eu queria ver se tinha alguma coisa diferente. Para mim não mudou nada. A gratuita estava me atendendo super bem. Então a gente consegue fazer muito mais com menos. E, só para vocês verem, geralmente as pessoas falam, é fácil engajar uma comunidade só falando de turismo, né? Gente, não é fácil assim. Mas aqui eu trouxe com cases, trazendo campanhas que eu fiz para clientes vendendo. Vendendo mesmo, porque o mais difícil é vender, às vezes, um produto ou serviço, né? Então, aqui eu coloquei de uma cervejaria, olha a quantidade de compartilhamentos, 592 compartilhamentos, de um vídeo que eu fiz para uma cervejaria, um Reels, um outro ali, um vídeo que era sobre rapel, turismo de aventura, e o último era de inauguração de uma empresa de internet, gente. Olha isso, né? Então, teve um alcance bem significativo ambos. E o meu tempo já acabou. Eu passei a palestra aqui correndo, gente, que o tempo é curto. Mas aqui estão os meus contatos. Quem quiser continuar essa conversa, a gente continuar batendo papo sobre engajamento de comunidades, pode me mandar mensagem lá no Instagram, pode me mandar e-mail, para a gente continuar essa conversa. Foi uma palestra bem rápida aqui, gente. Dei uma acelerada para a gente conseguir ter tempo. Espero que vocês tenham curtido e muito obrigada. Oi. Muito obrigada pela palestra, Karina Martins. Que aula tivemos aqui hoje, aprendendo mais sobre comunidade, inteligência artificial e como conectar essa nova tecnologia na nossa rotina de interação
interpessoal com os nossos membros. Os meus acabou. Daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais uma palestra falando sobre criando startups e conexões para o futuro, com Matheus Fonseca e Ricardo Vargas. Nesse conteúdo eles vão falar sobre: você já conhece o Conexões para a Inovação? O programa de inovação aberta da Petrobras? O Conexões para a Inovação é o nosso principal canal de relacionamento com o ecossistema de inovação, com o objetivo de gerar valor, desbloquear o desenvolvimento de tecnologias e acelerar a inovação na Petrobras. Nessa palestra, vamos apresentar o módulo de startups, que ao longo dos últimos 5 anos investiu mais de 50 milhões de reais em parcerias com pequenas empresas inovadoras em projetos de P&D. Então, se você tem uma empresa, startup, se você tem um projeto de inovação, quer entender um pouco mais sobre essa conexão com grandes empresas e como potencializar o seu negócio por meio da inovação aberta ou por meio do Corporate Venture Capital, vem chegando aqui para o palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, que a gente vai conhecer um pouco mais desse case da Petrobras. Até já!